Começando então, né, galera? Para nós continuar nosso programa, nossa leitura, nossa conversa, né, Renan? Água bem boa. Antes da gente continuar, eu queria convidar você para hoje, a partir da meia-noite. Olha só que convite, né? Meia-noite a gente tem um compromisso na igreja, que é a nossa vigília. Então, se você quiser participar da nossa vigília, você é muito bem-vindo. Vai ser da meia-noite até a hora que Deus permitir que a gente vá. A gente sempre estipula até às 6 da manhã, né? Mas é Deus que sabe. Então a gente vai pra lá, a gente ora bastante, a gente ouve a palavra também, que é o que nos alimenta, né, gente? As coisas do alto. Então eu queria te convidar, você que está nos ouvindo aí, o endereço da nossa igreja é Rua Barão do Arroio Grande, número é 760, em frente ao Parque São Luís. Então você é nosso convidado, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Vamos continuar então, Renan. Agora a gente vai ler lá Mateus 7, né? Mateus capítulo 7, o versículo do 1 até o 6. Eu vou ler. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. O que tu me diz, Renan? Esse versículo aqui que é, eu acho que O 6 ali é a parte, né? É a parte, mas aqui ele está falando sobre julgamento, né? E aqui ele está dizendo, olha cara, eu não usei essa medida com vocês, por que vocês vão usar com os outros? Tá entendendo? Às vezes, e aí, enquanto tu estava lendo, eu lembrei daquela passagem daquela parábola do... Eu acho que até foi tu, né, que trouxe pra gente um dia aqui no programa, do devedor, que perdoaram a dívida dele e ele cobrou do escravo dele, né, a dívida que o escravo dele tinha com ele. Muitas vezes a gente age assim, né? Deus já perdoou a gente por tanta coisa, a gente já fez tanta coisa errada, e a gente quer cobrar o nosso irmão, que o nosso irmão tem que ser, né, não pode errar, não pode fazer nada. Tá, mas o que é julgar, cara? Agora eu tô me pensando, o que é de fato julgar? É que aí é que entra, tá? Isso é um engano também, pelo menos eu entendo assim. E aí ele até fala aqui também sobre isso. Não é que tu não pode julgar, tu não pode fazer o mau julgamento do teu irmão. Tu tem que julgar como Deus julga. Usar a medida que Deus usa. Tá entendendo? Por mais que seja difícil, por exemplo, e aí a gente se vê inclinado muitas vezes não que não possa, né? Mas a repreender nossos irmãos, ou entendeu? Ou se escandalizar com um pecado muitas vezes, sabe? Mas e como é que será que Deus agiria nessa situação? A gente não para se ver e analisar. Entendeu? Mas é que daí, pegando o que tu fala, eu penso assim, como que eu vou julgar, como Jesus julga, né? Se ele é puro e perfeito? Não tem como, né? Eu queria pensar como Cristo. Não, eu posso até tentar me esforçar bastante. Mas o Espírito Santo mora dentro de ti. Mas eu penso o seguinte, Renan. Vamos pegar o julgamento hoje terreno. Como é que é? Uma audiência, né? Aí o juiz vai lá e julga o caso e dá condenação. Isso, por exemplo, o Vinícius me fez alguma coisa, eu processei o Vinícius, vou levar a causa adiante, a gente vai se apresentar diante do tribunal e o juiz vai condenar. Vai decidir qual é o caminho a ser seguido. Tá, então por exemplo assim, eu matei um fulano. Vou lá pro juiz, ele vai me condenar a tantos anos de prisão. É isso, né? Então o julgamento vem com uma condenação. Sentença. Uma sentença. Cara, então, se eu chegar no meu irmão Renan e falar, mano, velho, eu chegar em ti, tá, Renan? Cara, eu acho que isso e isso, cara, não tá legal na tua vida. Vê bem o que tu acha. Cara, isso seria melhor mudar na tua área isso. Pensa aí. Isso é um julgamento? Eu tô te trazendo condenação ou não? Não, de forma alguma. A gente entende errado o julgamento.
O julgamento é quando eu já venho com a condenação pra tua vida. Agora agora tu veio. Nem diz, Ó, pra segundo programa, agora 11 horas ele ia falar algo. não, porque assim, ó, muitas vezes a gente quer fazer o papel do juiz, né? Uhum, A gente quer ser o juiz. uhum. E a gente tem um só juiz, a Bíblia nos adverte quanto a isso, né? E é esse o erro. Eu tenho um testemunho do irmão, que ele falou assim, ó, Vini, eu sinceramente, cara, eu já caí várias vezes sobre drogas, né? Caí, voltei. E um dia nessa minha andança de ir e vir, o irmão me falou assim, ó, é a última vez que tu vai voltar. Se tu cair de novo, tu não vai conseguir voltar. E eu olhei nele e falei, não aceito o que tu me disse, eu vou cair, vou voltar de novo, só vou te mostrar. E eu falei, cara, que irmão, que bênção. Eu falei, glória a Deus, velho, que esse cara ele tava condenando o homem sem saber. Então, o julgamento, cara, é o julgamento errado, né? Quando a gente traz uma condenação pra pessoa. Quando a gente já traz aquela culpa sobre a pessoa, entendeu? É uma diferença entre eu chamar uma pessoa pra uma mudança, convidar ela pra... Mas quando eu faço isso, Renan, quando eu chego e te falo assim, ó, Renan, quem sabe isso, automaticamente, tu vai olhar pra mim. Não tem como não. Vou olhar pra minha vida e vou fazer assim, tá, vamos ver, Vini. Não, beleza, pode ser. Aí tu vai pra casa e vai pensar, olha, ele me disse que eu tenho que mudar nisso e naquilo outro. Aí tu vai olhar pra vida do Vini. Será que o Vini de fato é um exemplo pra me falar tal coisa? Isso é uma coisa. Agora eu chegar no Renan, se tu não mudar tua vida, mano, velho, tu vai pro inferno. É a última vez. É a última vez. Cara, isso já não é legal. Isso que é o hábito de julgar. Aí a gente tá tomando o lugar de Deus. Tá tomando o lugar de Deus, tá fazendo o que não é pra nós fazer. Não, mas essa semana eu tava meditando um pouco na palavra lá no livro de Romanos. Uhum. E ele fala sobre isso também, pra gente não colocar peso Uhum. na vida dos irmãos, entendeu? Uhum. Não ser um obstáculo, uma barreira pra que Sim. conheçam a Deus. Tá entendendo? E assim, a gente tem que ter muito cuidado também. Não é... Muitas vezes, Vini, a gente vai, invariavelmente a gente vai trazer condenação para a vida das pessoas. Mas de que forma? Da forma que tu falou. Não tu mesmo condenando, entendeu? Tu mostrando como é que eu trago condenação para a vida do Vinícius, por exemplo. Não é eu chegando e apontando o dedo na cara do Vinícius. Uhum. Eu oferecendo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para aquela pessoa. E se a pessoa não quiser, automaticamente ela tá condenada, cara. E eu vou mais além, Renan. Mas tu não chegou com condenação pra ela. A gente vai trazer condenação e julgamento pra alguém quando a gente for de fato diferente. Sim. Bom exemplo, bem claro, que eu ouvi um cara falando uma vez, eu nunca vou me esquecer disso. Pega numa escola, tá? 30 alunos. A professora aplicou a mesma prova para todos os alunos. Todos para rodar, apenas um conseguiu gabaritar a prova. Aí os alunos se reúnem e falam, ó, professora, tem que refazer a prova porque isso eu não entendi, isso não explicou isso. Ah, peraí, o fulaninho passou em tudo. Mas como assim? Não conseguiu? Aquele cara condenou todos os outros. Exato, isso aí. Então se um de nós tiver uma vida plena, uma vida com falhas, não dá pra dizer que não vai ter, e aí, mas uma vida que agrada a Cristo. E aí a gente vê, Vini, a importância da gente vir, da gente estar aqui, da gente levar o evangelho, da gente pregar pra quem quer que for, entendeu? Porque seria muito simples, né? Se ninguém sabe, ninguém é condenado. Então ninguém fala de Jesus pra ninguém. Não né? tem, não tem. E ninguém tenta viver em santidade, numa vida consagrada. E pronto, ninguém vai ser condenado. Entendeu? Entendeu? Acabou. Vamos se fazer de louco, né? Mas aí a gente não vai estar cumprindo o ID, né? Exato. Então, E aí o ID é muito importante porque o ID é junto com aquela coisa assim, ó, que eu tenho que carregar esse ID. Isso Eu aí. tenho que carregar o Cristo pra mim poder falar desse Cristo. Eu tenho que andar com o Cristo pra mim poder dizer, ó, o Cristo muda. O ID é uma mudança de vida, né? Exato, então vem com aquele negócio de chamar pra uma mudança, cara, vem contigo sendo mudado, entendeu? Vem contigo sendo exemplo pra essa pessoa. Então eu vejo quando não julguem para não ser julgados, cara, de fato, mas ele primeiro fala assim, cuida como tá tua vida antes de tu falar pro teu irmão alguma coisa. E não toma o lugar de Deus, né? Não toma o lugar de Deus, exato. Mas primeiro ele fala assim, meu, tá, tu quer falar pro teu irmão lá que tu viu tal coisa, beleza? Mas vá pra ti antes. Vamos dar uma refletida na tua vida, como é que tá? Será que tu não tá com uma trave no teu olho aí? Isso aí. Que tu quer tirar o irmão ali que tem um detalhezinho, mas tu tem uma trave no teu olho que tá te impedindo e tu não... Então, cara, Jesus aqui foi fantástico mesmo. A gente tem um pouquinho de noção também, né? E é isso aí mesmo. Eu vou aconselhar o Vinícius lá sobre casamento, mas eu sou divorciado, como é que eu vou aconselhar o Vinícius? Não, assim, ó, Renan, é o seguinte, tu não pode entrar aqui, tá?
com boné na cabeça. Aham. Não é agradável, Deus não gosta disso. Aham. Agora eu saio daqui e vou lá e, sei lá, brigo, xingo, ou traio minha mulher. Sim. De que maneira que eu vou entendeu? É isso aí. Eu quero tirar o teu cisco, mas eu tô com uma trave me pedindo. Entendeu? Então, cara, não é legal isso. Isso não é bacana. E é isso que Jesus tá falando aqui. E assim, ó, já que a gente entrou, né, nesse assunto, Vini, a mudança que a gente pode fazer é a nossa, Uhum. né? A do nosso irmão é Deus que pode fazer, não é a gente, Exato, exato. né? Nosso papel, Renan, é falar, tá? Isso, apresentar. Talvez uma ou duas vezes. Depois disso, tu viu que o teu irmão não mudou? Amém, Senhor, amém. Vamos orar por ele então. E acabou. Isso aí. Foi falado pro teu irmão, mas agora acabou, agora chega. Entendeu? Se eu ficar todo dia ali, ô fulano, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Ah, mas que cara chato. Porque eu que quero mudar o cara. Até o irmão Fábio falou disso quando esteve aqui com a gente, né? Seja a tua palavra sim, sim e não, não, né? Tipo, ó, cara, quer ir lá com a gente na igreja? Não? Não dá, tudo bem. Né? Também. Vamos fazer o quê? Show de bola. Aí vamos orar pelo fulano, Vamos né? orar, vamos continuar orando. Mas não que eu fique todo dia lá batendo na tecla. Eu até, mas em relação aos meus colegas do serviço lá, cara, eu vou sinceramente, incomodo. Chega, segunda, terça e quarta eu dou uma frouxadinha pra eles, mas chega na quinta, meu, tem célula. Uma trégua. Tem célula. Quando é que vocês vão ir? Quando é que vocês podem me enrolar? Entendeu? Eu dou uma apertadinha, claro, com Sim, amor. não, tem que. É Mas- importante fazer. mas não aquilo assim, ó, Renan. Mas a tua vida tem que mudar isso. Tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Colocando peso na pessoa. Pô, não tem, cara. Deixa que Jesus faz a mudança. Só apresenta e vive isso, então. Vive pra pessoa olhar pra ti e falar, cara, mas aquele cara tá cada vez mais diferente. E eu quero viver a mesma coisa que ele tá vivendo. Entendeu? Então a gente tem que querer viver essa mudança, entendeu? Pra poder os outros olhar pra nós e mudar automaticamente sem a gente falar uma palavra. Que maravilhoso, né, Renan? É isso aí. Mas sabe o que eu vejo também, Vini? Por exemplo, agora me veio um cara que vai na contramão disso tudo que a gente tá falando. É importante a gente estar aqui, é um debate pra gente aprender. Né? João Batista, cara. Tu acha que João Batista era um cara que botava peso nos outros? Com certeza. Mas aí ele foi o maior, né? Nascido de mulher, ele foi o maior. E por que ele foi o maior? Pois é, por quê? Eu acredito que ele vivia Ele vivia aquilo, o que ele cara. pregava. Isso aí. Entendeu? Daí ele tava com 100% de aprovação pra falar. Ele só estava abaixo de Jesus, né, cara? Dos profetas. Foi isso que Jesus falou, Ninguém né? podia olhar pra ele, tá, mas tem uma trave no teu olho, meu. Tá, então fala qual é a trave. É? Não tem trave pra tu falar do cara. Se tu acha que eu não posso te falar isso, então me fala por que eu não posso. É? Por que não, aonde, que ponto então que tu acha que tá ruim pra ti? Que eu tô... Exato, é verdade, mano. Boa. A gente tem que buscar isso, velho. Isso aí. Entendeu? O João, ele foi demais e... Ô, Renan, e Deus nos chama. Deus te chama, meu irmão que tá me ouvindo aí. Irmãos que tá nos assistindo. Deus tá te chamando pra você ser um João Batista. Isso aí. Mas não olha pra João Batista só na hora de falar. Olha para o João Batista na hora de viver. Porque o João Batista ele não era... Ele primeiro viveu para depois falar. Isso aí. Primeiro ele viveu tudo que Deus queria que ele vivesse e depois ele foi falar. Tanto é que as pessoas iam ao encontro de João Batista no deserto. Olha só que maneiro. Tinha uma igreja lá. Não, porque ele tinha uma unção diferente, né? Tinha. Ele tinha uma autoridade, cara. E eu vi uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi Jesus falando ali. A Bíblia fala assim, ó. E Jesus pregava, no final do Sermão do Monte que a gente está lendo, ele falava assim, ó. E Jesus pregava com autoridade, não como os fariseus. Exato. Porque os fariseus falam, não, eles falam, mas é que é assim, depende, de repente, quando vê. E aí tu consegue entender um pouquinho do ódio dos judeus, né, Odine? Porque tinha o Sinédrio, tinha as igrejas judaicas lá. Sim. E o pessoal ia pro deserto e pras montanhas pra ouvir Jesus e João Batista, Isso cara. que é maravilhoso, Tu né? imagina? Tinha a igreja que normalmente deveria ser repouso para a presença de Deus, mas Deus foi pro deserto. Deus não estava naquelas igrejas. Que forte isso, né, cara? E Jesus conhecia tanto o que estava dentro do coração deles que Jesus sabia desse pensamento. E daí Jesus falou, eu acho que certo em determinado momento Jesus pensou, então eu vou pregar dentro da igreja de vocês, dentro do Sinédrio. É. Eu vou lá. E Jesus pregava também, pregava em tudo, em todo lugar Jesus pregava. É. Cara, que maravilhoso isso, velho. Isso é... Mas eu quero me deter, Renan, agora um pouquinho naquele versículo 6 ali, ó. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos.
para que esses não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Eu vejo que é um pouco disso que a gente tá falando agora. Complementa, né? né? Complementa o que a gente tava falando agora, sabe? Mas como assim? Cara, não fica insistindo Uau. numa É pessoa que já demonstrou pra ti que não quer. É isso, é isso. É isso, sabe? Porque isso. tem gente que quer e tu tá perdendo tempo com aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Porque, cara, a gente insiste em quem a gente acha que vai dar certo. Sendo que a gente nem sabe quem que vai dar certo e quem não vai dar. Às vezes, ô Vini, tu já pregou, e aí é o exemplo ó, que tu deu dos teus colegas, tá? Uhum. Às vezes tu já convidou, sei lá, umas 20 vezes, 30 vezes, talvez mais, te conhecendo eu acho que é mais. Um pouco mais, que nem diz o... Um pouco mais. tá? Os teus colegas lá. Mas talvez tu vai conhecer outras pessoas ou ir para outros lugares, tu vai fazer um convite só e vai mudar a vida da pessoa. O que Jesus falou para os discípulos quando ele enviou os discípulos? E se não aceitar, bate a poeira, Sacode a poeira que tem na tua roupa, nos teus pés e vai embora. Mete o pé aqui, deu. né? Entendeu? A tua parte foi feita, a nossa parte foi feita. Isso aí. Então a gente precisa entrar nessa do João Batista e pregar o arrependimento, vivendo isso, tá? Vivendo essa mudança. Mas e caso não for aceito, bate a poeirinha, ó, gente, então tá, E tá? assim, Tô indo lá. e assim, ó, Vini, sabe o que eu vejo também aqui? E aqui fala, né, de pérolas. Cara, o que a gente acaba oferecendo, e as pessoas... A minha tristeza é isso, que as pessoas não enxergam isso, sabe? Eu oro para que Deus abra o entendimento delas, ou o que a gente oferece, é o que Jesus nos oferece, né? E ele pede para que a gente ofereça para mais pessoas também, né? Sim. É muito precioso, é muito valioso, cara. Entendeu? Pra gente tá... Tu imagina, eu tô aqui com... É um exemplo tosco que eu vou dar, tá? Me perdoe. Uhum. Mas eu tô aqui com um cheque de R$1 milhão, Uhum. tá? Eu tô, ó, Vinícius, pega aqui o cheque, Vinícius. Vinícius, não quero. Poxa vida, né? Tipo, não Cara, tem, cara. é algo mais valioso que o dinheiro. Mais valioso, muito mais. E eu não entendo, porque a gente não entende, Renan. A gente não entende o quão valioso é essa presença. Às vezes eu quero que o meu irmão entenda, mas eu não entendo, cara. Eu busco ali um pouquinho, mas se eu entendesse o quão precioso era, eu não ia sair mais de perto. Eu não ia querer ficar mais longe. Porque tão maravilhoso é a presença de Deus. Tão valioso é a presença de Deus. É algo que não tem o que fazer, mano. Tu não precisa ser rico, tu não precisa ser pobre, não precisa ser bonito, ser feio, não tem. É algo que tu só precisa buscar. Com esforço, é claro, mas é algo, cara, diferente. Só se arrepender e ter um coração quebrantado, né, cara? Exato, exato. Tu querer de fato aquilo de todo o teu coração. E que você hoje, meu irmão, que você deseje isso. Que você queira essa presença, porque é algo que dinheiro não compra. É algo que, às vezes, a beleza não compra. Mas sim a intenção do teu coração. Apenas com uma intenção verdadeira você vai conseguir sentir a presença de Deus. Amém? Talvez você sentiu até algo agora diferente. E eu quero te dizer que dê um passo em direção a Deus e busque sentir essa presença. Busque estar na igreja, busque conhecer mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, a gente vai continuar a nossa leitura. Agora a gente vai para o intervalinho, Renan, vamos? Isso, vamos fazer um intervalinho. Vamos tocar mais uma música. Eu separei mais uma boa aqui. Que você fique nessa presença, que você entenda isso. E que você permaneça. Amém? Deus te abençoe.